Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Amém, irmãos? Amém. Vamos ler um texto? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o 7. Amém, irmãos? Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a minha consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Feche os olhos, irmãos, e nós vamos orar. Pai, nessa noite eu quero te adorar, Pai. Eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade tão rica, Deus, de estar aqui esta noite com os meus irmãos. Eu quero te pedir desde já, Pai, que o teu Espírito, que é santo, leva cativo em obediência a mente de Cristo, a nossa mente. E que a liberdade do teu Espírito Santo seja conosco aqui, Pai. Mantenha aberta a porta da palavra, fala conosco, é o que eu te peço, te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor? Eu gostaria de externar aqui a minha alegria, a minha gratidão por estar aqui essa noite. Obrigado pelo convite. Para mim, partilhar da palavra do Senhor é sempre muito bom, é uma alegria, e estar aqui é mais alegria ainda. E eu quero perguntar quem veio preparado para ouvir uma palavra. Está fraco. Quem veio para ouvir uma palavra? Então eu quero que você redobre a atenção, tá, irmãos? Todas as vezes que eu paro diante da Bíblia, o meu coração, ele queima. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, desde quando eu me converti em 2004, batizei em 2005, a Bíblia se tornou para mim um sentido de vida. Eu amo ler a Bíblia, eu sou apaixonado nesta palavra, e é por isso, é por ela que eu estou aqui hoje, para te falar dela. E é uma alegria partilhar com os irmãos da mesa do Senhor com a palavra. Quando nós paramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Timóteo, nós precisamos entender quem é o homem que está escrevendo essa palavra. Quando Paulo vai escrever a carta ao seu filho amado Timóteo, Paulo, nesse momento, ele está na sua segunda vez preso em Roma. A sentença da sua morte já foi decretada. E Paulo, quando vai despedir, ele resolve escrever a sua última palavra, o seu último escrito, a sua última mensagem. E ela tem um endereço ao jovem Timóteo. Quando Paulo está com a sentença de morte já decretada, o coração dele aponta para alguém. E esse alguém, a qual o coração de Paulo aponta, é o menino Timóteo. Nessa época, Timóteo tem 40 anos. Quem está reinando é Nero. Nero aqui já matou muito crente. Nero aqui já está perseguindo a igreja e a sua razão já foi embora. Nero, nos dias da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele está louco, extremamente fora de si. E Paulo, quando vai escrever a carta, ele me ensina uma coisa muito importante. E eu gostaria que você prestasse atenção. Paulo me ensina que quando eu tenho cumprido a minha carreira, o que me resta é os meus relacionamentos. Paulo, ele chama esse jovem Timóteo não de obreiro,
não de companheiro, não de um amigo. Não, esse Timóteo Paulo chama de o meu filho amado. A palavra Timóteo significa honra de Deus. É um menino que Paulo gerou e o coração dele se afeiçoou, gerou nas suas entranhas. E quando Paulo está com a ânsia de morte e lembra de Timóteo, Paulo vai deixar escrito no capítulo 1, 4 lembranças que ele tem do seu pupilo. E é sobre essas 4 lembranças que eu quero conversar com os irmãos aqui essa noite. A primeira lembrança, os irmãos, se você puder me ajudar na Bíblia, está no capítulo 1, versículo 3. Paulo vai escrever assim: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Repete comigo. Ao lembrar-me de você, noite e dia, constantemente, nas minhas orações. Isso aqui tinha que alegrar o nosso coração. Isso aqui tinha que ser um alvo para a nossa vida. Por que um alvo? Porque não existe nada mais importante do que ter alguém orando por nós. Paulo está falando, eu me lembro de você, Timóteo, quando estou orando, e eu oro por você. Eu oro por você, Timóteo, não é de vez em quando eu lembro, não. Eu lembro de você noite e dia. E oro por você constantemente. A gente só ora por alguém constantemente se essa pessoa tem para mim um nível muito alto de importância. Nós temos dificuldade de orar às vezes por nós mesmos. Oração ainda é um desafio para a igreja e principalmente para os jovens. Os jovens pensam, ou a igreja pensa, eu vou usar o nome igreja, que a oração é só um meio de estar na presença de Deus. Eu quero te dizer que não é é o meio de estar na presença de Deus. Paulo, quando ele chega diante de Deus, uma coisa que lhe deixa claro é que, Timóteo, quando eu estou na presença de Deus, eu sempre levo você comigo. E eu quero te dizer o seguinte, quantas vezes alguém levou você junto dele, na presença de Deus, para que você estivesse aqui? Eu queria te perguntar, quem é, irmão, que dobra o joelho e grita o teu nome para o céu? Eu queria te perguntar, para quem que você tem tanta importância que quando dobra o joelho para falar de Deus, é impossível não lembrar da sua pessoa? Eu conheço gente que faz muito tempo que está na igreja, porque existe uma mãe orando. Eu conheço filhos que hoje estão aqui dando glória a Deus, porque teve um pai de joelhos chorando na presença de Deus, fazendo menção do teu nome dia e noite, para que Deus pudesse te abençoar. Deixa eu dar um dado para você, muito legal. Na segunda carta de Paulo, nessa daqui de Timóteo, Paulo fala que foi abandonado 3 vezes. A primeira vez, ele fala o seguinte: eu fui abandonado quando eu estava na Ásia. Todos na Ásia me abandonaram. Capítulo 1, versículo 15. Paulo fala lá no capítulo 4, versículo 10, Demas, o meu fiel companheiro, por amar o mundo, me abandonou. E depois Paulo vai falar no capítulo 4, versículo 16, que quando eu estava diante do julgamento da minha vida, todos me abandonaram. Paulo faz questão de falar para Timóteo, eu sei o que é a dor do abandono. E por saber, Timóteo, o tanto que o abandono dói, eu nunca vou te abandonar. Eu não vou te abandonar porque quando eu fui abandonado, o tanto que me doeu. Então pela tua vida, você nunca vai ser abandonado, porque diante de Deus, eu vou estar de joelho dia e noite, chamando de Deus uma bênção para a tua vida. Paulo fala, irmãos, que diante de Deus, ele está construindo um memorial. E sabe como é que chama esse memorial? Timóteo. Eu perguntei antes que muitas vezes você está aqui porque tem alguém orando por você. Agora, a via é de mão dupla. Eu quero perguntar, você está orando por quem?
Quem é tão importante na tua vida, irmão, que vale a tua oração? Quem é que você ama com tamanho empenho que vale a tua oração? Quem é, irmão, que dói no teu coração a ponto de te jogar no chão de joelhos e dia e noite, constantemente, clamar a Deus pela vida de alguém? Quem é, irmão? Porque se você não tem uma pessoa que seja tão importante que vale a tua oração, você está sozinho no mundo. E Deus não te chamou para andar sozinho. Deus te chamou para viver em comunhão. Oh, glória! E comunhão é lindo, sabe por quê? Porque comunhão funciona assim: eu oro por você e você ora por mim. Comunhão não é paz do Senhor e tudo bem, não. Comunhão é: eu vou entrar diante de Deus e vou levar a tua vida comigo. E quando você entrar diante de Deus, me leva contigo, por favor. Paulo está querendo dizer o seguinte: eu estou morrendo, mas nem a morte tem o poder de tirar você, Timóteo, das minhas orações. Oh, glória! Se você soubesse que ia morrer, você ia orar por quê, irmão? Eu sei, por você mesmo. Se ele está falando: Jesus me livra, Jesus me ajuda, Jesus tem misericórdia de mim. Paulo não. Paulo está falando: Timóteo, a morte para mim vai chegar, mas para você só está começando a caminhada. A minha eu já concluí, a tua só está começando. Então, diante de Deus eu falo: abençoa ele, usa ele, dá graças a ele. Eita Deus, põe ele de pé, fortalece ele. Quando ele chorar, seja o Senhor o lenço. Quando doer, seja o Senhor o alívio. Quando ele estiver sozinho, seja o Senhor a companhia. Oh, glória! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu queria falar só de oração, irmãos. Eu gosto demais de falar de oração. Eu podia falar de intercessão, eu podia falar de oração direcionada, oração intencional, mas deixa para outro dia. Paulo fala de uma segunda lembrança, quando olha para Timóteo. Capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Fala: eu lembro das tuas lágrimas. As lágrimas que Paulo está falando aqui, ela está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo está saindo de Jerusalém e está subindo para ir para Roma. Paulo reúne todos os presbíteros de Éfeso numa cidadezinha, numa ilha chamada Mileto. E quando chega em Mileto, Paulo está falando: hoje vai ser a última vez que vocês vão ver o meu rosto. E eu quero vos orientar: guarde uns aos outros, tenha zelo da sã doutrina, cuide da igreja de Deus, porque vai entrar no meio de vós falsos mestres que serão como lobos devoradores, e vocês já estão orientados a cuidar daqueles a quem Deus os conferiu. E aí a Bíblia diz, capítulo 20, versículo 36 até o 38, a Bíblia diz que eles choraram, deram as mãos e abraçaram para despedir de Paulo. Naquele dia, Josué, muitos choraram, mas no fim da vida, só uma lágrima cravou o coração de Paulo. Foi as lágrimas de Timóteo. Paulo fala assim: eu lembro das tuas lágrimas. Irmãos, isso me emociona. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, a gente chora de quê, irmão? É de alegria ou de tristeza? A gente chora por quê, irmão? Porque está feliz ou porque está doendo? A maioria das vezes, irmão, a nossa lágrima, ela carrega um peso de dor. Ela carrega uma circunstância que nos machucou. Muitas das vezes, a lágrima é a alma derretida. Muitas das vezes, a lágrima é dor derretida. E Paulo está dizendo: quando eu oro por você, eu me lembro das tuas lágrimas. E eu lembro que quando você estava chorando, Timóteo, você estava demonstrando um afeto ao meu coração que me faz carregar na memória as tuas lágrimas. Você tem alguém que te ama a ponto de chorar por você? Você tem alguém, irmão,
que te ama, a ponto de quando você for embora, as lágrimas vão correr grossas ao rosto. Elas vão criar, irmão, e vão brotar a ponto de lavar as tuas emoções e cravar na tua memória. Paulo está falando, eu lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Por quê? Porque você para mim, quando está perto, quando eu te vejo, em mim produz uma alegria completa. Sabe quando é que eu estou feliz? É quando estou com você. Ah, irmão, tem alguém que ama você dessa forma? Você ama alguém desse jeito, irmão? Eu não sei vocês, eu sou casado com aquela princesa bonita que está ali, ó. E aí, pela circunstância da vida, eu tenho aquela alegria de todo dia de manhã ter que ir embora trabalhar. Mas só que no meio do dia, irmão, a saudade dói. E a vontade de voltar para casa é grande. Por quê? Porque ama. E aí quando eu chego, o coração se alegra. A minha alegria só é completa com a minha esposa, irmão. Amo ela. Se você não tem alguém para quem voltar, para quem as lágrimas te traz memória, e para quem a presença não te traz uma alegria completa, dobra o teu joelho e começa a orar agora. Paulo está falando de afeto verdadeiro. Paulo está falando de relacionamento sincero. Paulo está falando daquilo que nos amarra por dentro e não por fora. É disso que Paulo está falando. É tão bom, Timóteo, a tua presença, porque quando eu for despedir desse mundo, alguém que eu queria ter comigo era você. É isso que ele está falando. Se tivesse uma forma de eu morrer feliz, Timóteo, era se você estivesse aqui comigo, porque aí a minha alegria seria completa. Ah, irmão, isso tinha que emocionar seu coração. Isso tinha que emocionar sua alma. Eu quero te perguntar, e eu estou desenrolando o texto, irmão. Como é que está teus relacionamentos, irmão? Como é que está a sua vida por dentro, irmão? Porque no culto todo mundo é santo. Os demônios aparecem da porta para fora. Aí eu queria te perguntar, como é que está, irmão? Como é que estão os seus vínculos, os seus afetos, as suas comunhão? Como é que está? Como que está? Quem é, irmão, que quando chega junto te causa uma alegria completa? Quem é, irmãos? Ontem eu fiz aniversário. Ontem eu fiz 37 anos. E aí eu cheguei em casa. Foi uma das coisas mais legais que aconteceu. Talvez eu acho que nunca tinha acontecido. Estava lá toda a minha família. E como é bom, irmão, estar perto de gente que você ama. E que apesar de você amar, parece que eles te amam muito mais. E isso é lindo. Paulo está falando, traz à memória essas questões. Lembra dessas pessoas. Não deixe apagar, irmão. Hoje está muito líquido. As pessoas, elas estão perdendo o seu valor e por isso que as relações estão se quebrando muito fácil. Por quê? Porque se não tem profundidade em relacionamento, é que nem graveto fino, quebra fácil. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu lembro das tuas lágrimas quando nós nos despedimos, mas só que quando você está perto, você para mim é uma alegria completa. É isso que o texto nos ensina. Que nós precisamos prestar atenção nas nossas relações, nas pessoas em que amamos e desenvolver afetos verdadeiros. Quem me entende diz amém. Amém. É desse jeito, irmão. Vamos para mais uma? Capítulo 1, versículo 5. Paulo fala de uma outra lembrança. São 4 só, né? Já está na terceira. Capítulo 1, versículo 5 está escrito assim: eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Fé aqui no grego, a palavra é pistes, e pistes quer dizer, sabe o quê? Uma forte convicção moral, ou uma forte convicção religiosa, é uma crença, é uma confiança no caráter sincero de Deus. É dessa fé que Paulo está falando. E aí ele fala assim, não fingida. E aí a palavra no grego é interessante. A palavra no grego de não fingida é apócritos. E apócritos é a raiz da palavra hipócrita. Paulo, quando olhava para Timóteo, ele lembrava que era alguém que ele orava muito,
Era alguém que a presença dele para si era um bálsamo na alma, só que essa pessoa só era um bálsamo na alma de Paulo porque a fé dele não tinha fingimento. É pessoas de verdade. É pessoas que crêem de uma forma genuína, não tem em si hipocrisia. A palavra apócritos significa não dissimulado, sem disfarce, genuíno. Uma coisa muito difícil de nós ver hoje é gente com fé genuína. É gente que tem uma vida só aqui dentro e lá fora. São pessoas que você olha e tem consistência, porque são de verdade. Porque o que mais tem é gente que aqui dá glória e lá no mundo se vira, irmão. É aqueles crentes camaleão. É gente que você não tem consistência, que pega na mão e ele vaza pelos dedos. Por quê? Porque aquilo que promete em pé não sustenta sentado. Paulo está falando de uma qualidade de fé que é não fingida. Irmão, o que nós tem de monte é crente que finge ser crente. É gente que vem para a igreja e não assumiu ainda a cruz de Cristo. Não assumiu a fé que um dia foi te dada. Você tem que parar de negociar a sua salvação. As estatísticas do Brasil é assustador, irmão. Você sabia que o nosso país é o maior país cristão do mundo? Fala amém. Amém. Sabe quantos evangélicos tem no Brasil? 61 milhões de evangélicos. Então isso significa que a porta da frente está escancarada. Está entrando muita gente. Sabe quantos desviados nós temos no Brasil? 56 milhões de desviados. Aí você fala, a igreja está crescendo, irmão? Sabe por quê? Porque Timóteo era um homem que não tinha fé fingida. O último censo do IBGE, tiveram que criar uma nomenclatura que dá tristeza na gente. Porque o que era comum era ver lá, eu sou católico, e aí embaixo tinha duas opções. O católico que era praticante, e aquele que era não praticante. Agora sabe o que acontece? Você vai lá, eu sou evangélico, aí tem uma lista de denominação, e na lista de denominação tem na frente, eu agora sou um evangélico não praticante. O que é um evangélico não praticante, irmão? Eu vou dar um nome para ele, é o desviado. É aquele que esteve aqui, fingiu estar aqui, e não permaneceu nesse lugar. Então nessa noite eu quero te chamar a atenção a não ter uma fé fingida. Por quê? Porque relacionamento só é pautado em cima de fé verdadeira. Casamento só funciona se o afeto, o sentimento, a relação for verdadeira. Não é numa fé fingida. Eu podia falar de casamento aqui, dos níveis de divórcio. Irmão, eu trato com família, acompanho gente, e já faz algum tempo. Em 2014 eu fui para Curitiba, para uma base de Jocum. Fiquei 1 ano lá em 2014. E nessa oportunidade eu tive a oportunidade rica de ir para a Rússia. Fiquei 45 dias na capital da Sibéria. E sabe qual era o nosso trabalho lá na capital da Sibéria? Não era evangelizar, não era pregar nas igrejas, não era nada. Era ensinar o russo a ter relacionamento. De todos os casamentos que houveram de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, no primeiro bimestre de 2014, 98% se separaram. Sabe por quê? Porque o homem russo não sabe ter mulher. O homem russo, ele quer poder, ele é guerrilheiro, e as mulheres russas são extremamente carentes. 80% das mulheres que atuam na indústria pornográfica saem da Rússia. Por quê? Porque as mulheres lá são extremamente carentes. E eu quero te dizer que o nosso país está andando para esse caminho. Por quê? Porque a igreja ainda tolera crente que tem fé fingida. Está aqui essa noite dando glória, mas não está vendo a hora do culto acabar, porque já tem um esqueminha para depois.
E você acha que eu vim aqui para brincar com você? De forma alguma. Porque eu creio que é esta igreja que vai cumprir o ide dos últimos dias. É com você que Deus conta todo dia, irmão. É com a tua vida que Ele chama para usar. Ele está esperando você se pôr de pé, se posicionar, porque Ele tem uma chamada para você, Ele tem uma vocação para a tua vida, Ele tem, irmão, oh glória, um compromisso com você. Basta você ter um compromisso com Ele. Sabe o que eu acho lindo? É que o versículo fala que a fé que Timóteo tinha, não fingida, ele herdou em casa. Porque a tua fé, eu conheço a qualidade dela, Timóteo. Por quê? Porque eu conheci a tua avó. E lá a tua avó Lloyd, que significa, o nome Lloyd significa agradável, a fé dela era agradável. E aí, Timóteo, eu fui na tua casa e conheci a tua mãe. E a tua mãe é a Eunice, a irmã Eunice. E quando eu olhei na irmã Eunice, a fé dela genuína, de verdade. E aí ele termina dizendo assim: e eu estou convencido de que também a mesma fé de Lloyd e de Eunice é a que habita em você. Sabe o que dá mais tristeza, irmão? É eu ver gente. Minha esposa está aqui. É encontrar gente, Josué. Que eu vou na casa deles, e aí o pai fala assim, o pai e a mãe, eu não dei trabalho para o meu pai e minha mãe, eles eram crentes, nos criou no evangelho, e agora os meus filhos estão no mundo. Sabe por quê? Porque você está pensando que fé se aprende na igreja. Não, fé se aprende em casa. Aí você pode dizer para mim, mas lá em casa eu sou a primeira geração de crente, então fica firme, porque amanhã você vai ter filho. É através de você que Deus vai construir uma geração de gente que vai mudar o mundo. E se eu fosse você, eu já estava com a mão levantada. Então cuida da tua fé, cuida da tua casa, cuida do teu altar com Deus, cuida do teu relacionamento com o Senhor. Porque tem muito pai crente que está com filho no mundo e está chorando, irmão. Tem muito vô crente que teve pai crente e que agora está no mundo. Por quê? Porque a fé era fingida. E Paulo, olhando para Timóteo, falou: a mesma fé que eu vi na tua avó, a tua avó ensinou a tua mãe. E a mesma fé que eu vi na tua mãe, a tua mãe ensinou a você. E é por isso que você é quem é. Porque você teve duas vós. Uma na terra e uma que orava. Você teve duas mães. Uma que te deu leite, mas outra que te ensinou a palavra. Lavassui Ramandarabagai. Deus está te chamando para um compromisso nessa noite, para se responsabilizar da fé da tua casa. Lavagasui Ramandarabiasei. Posso ler um versículo rapidinho com os irmãos? Pode? Coloca aí, irmã. Capítulo 3, versículo 15. Vou te ensinar uma coisa. Aprende hoje, para nunca mais esquecer. Capítulo 3, versículo 15. Lê comigo. O que está escrito lá? Desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar sábio para a salvação mediante a fé que existe nos seus. Desde quando, irmão? Aquela palavra criança no grego é sofré. E sabe o que significa sofré? Nené de colo. Oi, Timóteo, na onde você aprendeu a fé? Eu aprendi com a minha mãe. Desde quando? Desde quando você estava no colo. Então você estava no colo e a irmã Eunice estava te ensinando as 22 letras do alfabeto hebraico. Você estava no colo e a mamãe Eunice falando: você, Timóteo, é filho do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Sobre você há uma promessa, sobre você há um destino espiritual. Foi para isso que Deus te criou, porque Ele vai usar a tua vida, e é nessa fé que Timóteo foi criado. Aí eu te pergunto, você tem que ensinar a tua criança desde quando? Um dia um certo judeu chegou no rabino e falou: rabino, quando eu devo começar a orar pelos meus filhos?
Aí o rabino perguntou, quanto tempo tem o teu filho? Ele falou, não, minha esposa está grávida, está com 6 meses. Aí o rabino respondeu, você está 6 meses atrasado. A minha esposa está ali. E eu já oro pelos meus filhos desde antes que eu era solteiro. E de uns tempos para cá, todo culto que a gente vai, Deus levanta alguém e olha para nós e fala, eu vou te dar uma criança. Eu vou te dar um filho. Essa mulher está grávida? Não está não, mas vai chegar. Já faz umas 8, 10 vezes que Deus está falando com a gente. Sabe o que nós estamos fazendo? Orando ao Senhor. Tem muito filho no mundo falando que a culpa está na igreja, ou que a culpa é dos pais. Não, a culpa é sua, que não aprendeu. Porque tem muito pai que quer ensinar e sabe o que você é? Rebelde, obstinado. Deus está te chamando nessa noite para ter uma fé genuína. Ser um homem de verdade diante de Deus. Ô glória, ô pesado, né, irmãos? É a palavra. Quando eu lembro de você, Timóteo, eu lembro da tua fé não fingida. Levanta a mão para cima. Fala, a partir de hoje, eu não vou ter uma fé hipócrita, disfarçada, fingida. Eu vou assumir a fé em Cristo que me foi dada para a salvação. Amém. É isso aí, irmãos. Como é que eu começo a perder a fé, irmão? Quando eu começo a ignorar as disciplinas espirituais. E quais são as disciplinas espirituais que Cristo nos ensinou? Foi o próprio Jesus que nos ensinou. Está lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus nos ensina lá 6, 7 disciplina espiritual. Eu vou falar de 3. Jesus nos ensina, para nossa fé não morrer, Ele nos ensina a orar. Fala, oração. Os discípulos chegam e falam, Jesus, como é que se ora? Aí Jesus, em vez de argumentar, Jesus fala, então anota aí, que eu vou te ensinar. Você ora primeiro, falando que tem um pai, que tem uma grande família, porque o pai é nosso. E quando você estiver com fome, essa família vai receber um pão, que vai dar para a família inteira, porque o pão é nosso. E toda vez que alguém perguntar quem é teu pai e de onde vem teu pão, você fala assim, é porque nós fazemos parte de um reino, e o reino é nosso. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina, irmão, a jejuar. Fica ruim, né? Ainda mais o gordinho, aí fica mais ruim ainda. Mas jejum é uma disciplina espiritual. Irmão, nos últimos 6 meses, quem aqui jejuou? Aí tá vendo? Por isso que a fé morre. Aí Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a jejuar. E aí sabe o que Jesus nos ensina? Ouve as minhas palavras. Nos ensina que a Bíblia é importante. Se você não ora, não lê a Bíblia e não jejua, sabe o que vai acontecer com a tua fé? Vai morrer. Sabe por que tem muito crente fingido aqui? Porque é aqueles camaradas que converteu para a igreja, não converteu para Jesus. Porque frequentar culto é fácil. Difícil é ter uma vida espiritual. Timóteo, você não tem uma fé fingida. E a fé fingida acompanha a tua geração. Irmãos, eu quero ser crente, não é só para ir morar no céu. Eu quero ser crente para que minha esposa fique crente. Sou responsável por ela. Eu quero ser crente para que meus filhos fossem crentes. E eu quero ser crente para viver a promessa que está na Bíblia. Levanta a mão. Davi, quando foi morrer, e Jó também, lá no último capítulo de Jó, está escrito lá uma bênção, que é uma bênção que eu peço para Deus. E sabe qual é a bênção? E você verá o filho dos teus filhos, e em Israel haverá paz. Deus está falando que na tua geração Ele vai cuidar, vai haver paz na tua casa, vai haver paz na tua linhagem, vai haver paz na tua geração, vai haver paz, irmão, oh glória, por causa da tua fé. E para terminar, capítulo 1, versículo 6. O que está escrito lá, irmãos? Lê comigo. Está dando para ver que Paulo conhecia bem Timóteo? É por você, Timóteo, que eu estou orando. Porque quando eu olho para você, eu lembro das suas lágrimas. E você tem um coração quebrantado porque a tua fé é genuína.
E sabe quem é que tem, e sabe qual que é a evidência da tua fé sendo verdadeira? É porque em você habita um dom de Deus. Ah, irmão. Era para você estar com a mão levantada dando glória. Sabe por quê? Porque na tua vida habita um dom de Deus. Habita. Eu falo isso, irmão, não tem nem medo de errar. Eu não sei falar qual, mas que habita. Aí dentro de você tem um dom que Deus te deu. É inato, irmão. Há em você um dom que Deus te deu. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso nessa época. E aí sabe o que acontecia? Do lado de fora, Nero estava matando os crentes. E do lado de dentro tinha os falsos mestres, os falsos obreiros, que estavam causando dificuldade para a obra, para o crescimento da obra. E aí Timóteo, a história paralela diz que quando Timóteo começou a pastorear, a notícia que chegava para ele é o seguinte: de manhã, Timóteo, mataram mais 2. Imagina um pastor de uma igreja ouvir, sabe aquele crente que sentava no banquinho da frente? Então, ele foi assassinado pelo Estado. Aí chegava no outro dia, Timóteo, prenderam o irmão e mataram ele. Se você está pensando que eu estou falando uma heresia, irmão, é só você colocar lá portas abertas, missão na janela 1040. Você vai ver que bonito que é. Os crentes que vivem na Indonésia, Coreia do Norte, Sudão, África do Sul. Vai lá, irmão, tanto que é legal. Queima em Praça Viva, hoje. Vai lá ver em Kozlovo. O que é que os muçulmanos fazem com os cristãos que eles pegam lá? Eles brincam de dominó, de quebra-cabeça. Que vão cortando parte por parte, assim, ó. Em praça pública. Imagina um pastor ouvir que as crentes estão morrendo. E aí quando ele está no culto, começa a levantar os camaradas, que não tem compromisso com nada com Deus, pervertendo, falando: o que esse moço novo está querendo ensinar para uma igreja? Eu vivi na lei, meu pai é Moisés. E começava aquela guerra teológica, e Timóteo começou a fazer o quê? A deixar o seu dom esfriar. Porque Deus te deu um dom. Agora manter esse dom queimando é a tua responsabilidade. A palavra ali, ó, tá: mantenha viva a chama. Fala, a chama. O dom funciona na onde, irmão? Fala, no fogo do Espírito. Por isso que o conselho de Paulo para a igreja é: não extigais, não apagais o Espírito Santo. É por isso que em Efésios 5:18 Paulo escreve assim: e não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo, irmão, que faz queimar. A palavra original em manter viva a chama, ela é reacender o fogo. Então o que Paulo está dizendo é: eu não sei se o fogo apagou ou se ele diminuiu muito, mas o que eu estou te pedindo nessa noite é: põe lenha aí, Timóteo, põe fogo aí, Timóteo, faz queimar o teu coração de novo. Elavassura mandagai. Nós gostamos muito de cantar aquele louvor, né? Tem um fogo que arde meu peito, que não me dá descanso. Você está desse jeito? Ou é só uma música? Porque tem muita gente fria cantando de fogo. Tem muito crente que está caindo neve em cima dele e está falando de fogo para os outros. E o conselho de Paulo é: faz acender de novo a chama do teu coração. Tem gente que era crente, falava em língua estranha, que era do manto. Eita, isso é um dizer lá da minha denominação. Era aqueles que quebravam, irmão, que era do fogo, que era na alegria. Hoje você olha da tristeza. Cadê o fogo? Deus te deu um talento, irmão. Imagina esse talento pegando fogo. Vai ficar mais ou menos igual eu aqui essa noite. Eu estou queimando aqui, irmão. Quando eu converti, irmão, as nossas reuniões eram: Jesus, é hoje. Se o Senhor não me pegar, eu pego o Senhor na oração. Vixe. É hoje que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, não é amanhã e nem foi ontem, é agora. Dobrava o joelho e começava: me pega hoje, Jesus, me enche do teu Espírito, enche a minha vida. Relavassui mandarabagai. A história dos crentes da minha igreja, irmãos.
Qualquer dia, se você não tiver preconceito, leia o diário de um missionário. Quem escreveu foi Daniel Berg e Gunnar Vingre, é o pai os dois camaradas que fundou a Assembleia de Deus. Eu não estou para falar da denominação, eu estou falando para falar dos camaradas. Sabe como é que era a oração deles, culto de oração? Reunia os dois irmãos, ia para a reunião de oração, chegava lá, tinha 10 crentes. Eles começavam a orar. E aí a oração deles era a seguinte: é de sol a sol. Por que você não deu um glória? Porque é desafiador. Começava a orar às 6 horas da tarde, irmão. Levantava da oração 8 horas da manhã. Depois de um período, Thiago, eles chama diário, porque eles começam a descrever como era a oração. Porque eles oravam e já tinha a resposta. E sabe como é que era a oração? Hoje a oração foi boa. Porque enquanto eu orava, quando eu olhei para o lado, eu vi o meu irmão, Daniel Berg, levantar do chão e descer de novo. Glória a Deus. Parece mentira, né, irmão? Será que o irmão virou o quê? Um super saiyajin lá? Não era, irmão, não era, não. O irmão estava cheio da presença de Deus. Aqui no nosso país tinha um pastor ali no Recife. E todo dia ele entrava para orar 8 horas da manhã e saía 4:30 da tarde. Se preparava e ia para o culto. Nesse horário ele trancava a porta e ninguém incomodava ele. Um dia ele entrou para orar 8:30 da manhã. Eu estou te dando para queimar você, irmão. Estou jogando lenha aí. Ele entrou para orar 8:30 da manhã. Na que deu 1 hora da tarde, o filho da vizinha sofreu um acidente. Bateu a cabeça, convulsão, morreu na hora. Aí a vizinha bateu lá na casa do pastor. A mulher dele atendeu e falou: queria falar com o pastor. Esqueci o nome dele aqui. Ela falou: agora eu não posso incomodar. Por quê? Porque está na oração. Mas e agora o que eu faço? O menino está lá desacordado, não tem nem mais pulso. Ela falou assim: incomodar ele eu não posso, mas vai que você põe a mão na porta do quarto que ele está orando e pede para o Jesus que ele está lá falando, talvez ele te escuta. A mulher foi lá, pôs a mão na porta e falou: Jesus, se o Senhor pode fazer um milagre, ressuscita o menino. Quando vê, o outro vizinho chega correndo e fala: o moleque levantou, o moleque levantou. Ah, irmão, existe um dom de Deus dentro do teu coração, existe um dom de Deus na tua vida. Taca fogo nisso, taca fogo nisso. Por essa razão, torna a lembrá-lo. Eu lembro você, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Porque eu sei que tem um dom em você, porque foi eu, Timóteo, que orei para você receber. Quando eu impus as mãos sobre você, você recebeu do dom que estava em mim. Irmão, nós precisamos de mais gente assim na igreja. Para de vir para a igreja parecendo um pedidor de esmola. Deus me dá. Não, vem para a igreja, irmão. E eu estou repartindo um dom com você. Recebe aí. Recebe um dom de profetizar. Recebe um dom de falar em outras línguas. Recebe um dom de curar enfermo. Recebe, irmão. Vamos terminar no versículo 7, por favor. Fala comigo a primeira palavra lá, irmão. Mais alto. Só a primeira palavra. Mais alto. Mais alto. Nunca mais esqueça do pois. Por quê? Porque o pois está ligando 2 assuntos. É ou não é? Eu sei pouco de português, irmão. Eu sei que o pois está ligando 2 assuntos. Então, põe fogo no dom de Deus que habita em você. Porque eu que pus a mão para você receber. Pois Deus. Pois Deus não te deu um espírito de covardia. Eita glória! Deus não te deu um espírito fraco, um espírito pequeno, um espírito que nem desce em terreiro de candomblé, em terreiro de umbanda, lá na macumba. Não é esse espírito. Deus te deu um espírito que não é de covardia. Ele te deu um espírito de poder. Labassuí vandarabagai. A palavra poder aqui lá no grego original é dunamis, que é a mesma raiz de dinamite. Lá no original está escrito assim, é capacidade abundante. Se eu fosse você, eu já estava com a mão levantada.
É com você que eu estou falando. O Espírito que Deus te deu é que vai te dar uma capacidade abundante, é para te dar poder, é para te dar milagre, é para te dar violência. Ah, irmão, se fosse você, eu estava falando, dá para mim, Jesus, hoje, me toma aqui nessa noite, me enche desse Espírito. Arranca de mim o medo, a covardia, a pequenez. Meu Deus, tira de mim, Jesus. Me enche desse espírito de ousadia que dá poder. O Espírito Santo que queima no teu coração, ele atua em 3 áreas distintas, com veemência. A primeira é poder. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito de Deus deu dons à igreja. E dentre os dons que ele deu à igreja, tem 3, que são dons de poder. Você está com a mão levantada, você não está empolgado, irmão. Eu estou suando aqui, me ajuda aí. Empolga aí, irmão, me ajuda no glória. Deus quer te tomar nessa noite. Eu estou te deixando uma palavra para te dar força, para queimar o teu coração. O primeiro dom de poder é maravilha. Não, maravilha não é cura, irmão. Maravilha é um missionário que eu conheci na Jocum, que foi lá na África. Chegou lá, tinha um homem cego. Só que ele não era cego, irmão. Ele não tinha os 2 olhos. Aí ele chegou no culto e Deus falou para ele, põe a mão. Ele pôs a mão assim, Josué, ó, e falou, Jesus, alguém tirou, mas o Senhor pode devolver. Na hora que tirou a mão, os 2 olhos do homem apareceram, irmão. Isso é maravilha! É dom de poder, é esse Espírito que está aí dentro de você. A segunda frente que o Espírito Santo atua, deu para o Espírito de... irmão, aí é difícil. Porque aquele amor ali... lá no grego, é o ágape. E sabe qual que é a definição desse amor aqui, nesse texto? É uma afeição, é uma benevolência, e aqui eu fiquei muito feliz, é uma festa de amor. É amar com uma intensidade como se fosse uma festa. Tá ruim de amar, irmão? Tá faltando espírito de pôr fogo em você. Porque é no amor, irmão, que tudo se resume. A natureza dos dons de poder é o amor. Capítulo 12 de 1 Coríntios fala dos dons. O capítulo 13 fala do quê? Do amor. Porque onde tiver amor, irmão, as línguas cessarão. Não vai precisar de profecia, não vai nada. Por quê? Porque o amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, tudo crê. O dom do amor que o Espírito Santo dá é para ser a natureza da operação do poder. Tem gente que quer operar no poder para se promover. Deus não. Ele quer te operar com você com poder porque Ele ama quem vai receber. Sabe por que Deus está me usando na palavra aqui? Não é porque eu só orei, jejuei, li por essa palavra. Não, é porque Ele te ama. Ele te ama e está falando com você. É por te amar que Ele te trouxe aqui essa noite. Labassuíra mandagai. E para terminar mesmo, a irmã falou 9 horas agora, 1 para as 9. É um espírito de quê? A palavra original no grego de equilíbrio é sofranismos, disciplina, autocontrole e lucidez. Sabe quem precisa de equilíbrio, irmão? Sabe quem? É o jovem. Se tem alguém que precisa de equilíbrio na vida, é o jovem. Por quê? Porque é na juventude que a pulsão está pulsando. É na juventude que as confusão está acontecendo. Eu passei já um pouquinho da juventude, já estou quase virando a curva doenta ali. E ainda tem um punhado de crise. Imagina um menino com 16. Não tem ninguém com 16? 17. Ali, ó. Menino com 17, 18. 19. 20. 21. 22. Aí já está precisando crescer. Com 22, aí já está precisando virar homem.
23, 24, olha lá, ó, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou parar aí porque senão eu fiquei muito velho. Descobri que eu sou o mais velho do recinto. É aqui, irmão, que nós precisamos de equilíbrio. Se você investe com Deus, Deus vai te dar uma capacidade de autogoverno. Fala, Espírito Santo. Não, com mais força, fala, Espírito Santo. Eu quero a capacidade, o equilíbrio, o autocontrole, a lucidez de um autogoverno. A gente quer governar o outro. No casamento, então, meu Deus, como é bom querer mandar no outro, né? Mas o Senhor está falando, não é o outro que você tem que governar, é você. O apóstolo Paulo, usando um texto, ele fala assim: eu esmurro o meu corpo para que a minha alma obedeça à vontade de Deus. Irmão, o Espírito Santo está com um banquete aqui essa noite, e eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você fechasse os olhos. Vai ter um louvor? Vai ter um fundo, um louvor. E eu quero terminar dizendo que Paulo carregava 4 lembranças de Timóteo. E nesta oração, eu queria que essas virtudes que habita Timóteo fosse tomada posse pela tua vida. Que você pedisse a Deus para que tudo isso viesse sobre você, viesse pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito de Deus nessa noite ele possa te abraçar aqui, te levar a ser diferente, irmão, a ser melhor. Eu quero usar uma palavra mais espiritual, a ser transformado pelo poder de Deus. Deus te trouxe aqui, não foi para brincar, irmão. Talvez para você era mais um culto, mas eu vim como profeta de Deus para te dizer: Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar teu coração. Eu sei que teve palavras duras mencionadas aqui essa noite. Eu sei que às vezes pode ter te ofendido. Faça da ofensa um combustível para melhorar, irmão. Você não é mais menino para ser mimado. Você é alguém que precisa tomar a rédea da tua vida. Eu vou orar por você. Não garanto, irmão. Na verdade, eu tenho certeza que não vai ser a oração de Paulo para Timóteo. Eu quero me lembrar das tuas lágrimas aqui esta noite. Eu quero contribuir para a tua fé não fingida aqui. E eu vou pedir a Deus para que o Espírito dele te queime aqui essa noite, irmão. E que o dom dele que está dentro de você vai ser regado, vai florescer. Amém, irmão? Fecha os olhos. Se conecta com Deus aí. Vai pedindo, irmão. A oração não... O poder não está na minha oração, está na sua. Começa a orar, eu não estou te ouvindo. Ora mais alto. Não, você está querendo pouco, eu quero que você queira muito. Grita mais alto. Alabaia suia mandarabagai. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, eu entreguei a tua palavra à tua igreja. Eu quero te pedir, Senhor, vem derramando do teu Espírito, vem abraçando os meus irmãos aqui, Pai, vem marcando essa geração, Pai, desperta eles, Deus, enche do teu Espírito Santo, Deus, enche da tua presença, da tua graça, queima o fogo que está nele,
Traz renovo, Pai. Há pessoas aqui que há muito tempo não falam em língua estranha. E há uns que desejam falar. Receba nessa noite o batismo com o Espírito Santo. Receba nessa noite o batismo com o Espírito do Senhor. Deus quer transformar a tua história. Quer fazer de você um vaso, um instrumento. Deus quer usar o testemunho que Ele pôs dentro de você. Vai, queima. Derrama fogo no coração desse jovem, dessa moça, desse rapaz. Vai curando as feridas da alma, Deus. Vai curando os machucados do coração, Pai. Vai destrancando as emoções aqui, Deus. Vem com teu bálsamo esta noite. Vem reconstruindo, Pai. Ah, Deus, quantos corações quebrados, Deus. Cura nessa noite. Restaura relacionamentos. Cria no teu povo, Deus, uma fé genuína para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.